Fala pessoal, a gente está começando aí mais um vídeo para o nosso canal do YouTube para falar um pouco sobre o que vem acontecendo na Bolsa de Valores, no mercado de investimentos e que está deixando muita gente nervoso, né? É uma declaração aí recente, né, do nosso presidente falando que a poupança, né, do Brasil deveria ser compartilhada, né, com países aí que fazem parte da América Latina, tanto quanto Venezuela, Argentina, com outros bancos centrais. E aí tá um monte de gente morrendo de medo, né, e perguntando, meu WhatsApp cheio de gente perguntando se deveria tirar agora correndo o dinheiro do Brasil, né? Então calma, a gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo, mas antes disso, deixa aqui teu like no vídeo, isso ajuda bastante a gente a entregar mais esse conteúdo para diversas pessoas e se inscreve no canal também para receber mais com rapidez, né, quando a gente publicar novo conteúdo. Então, falando da questão da poupança, né, não, o presidente não falou, apesar de eu ser um cara que discorda muito, né, sobre a política que vem sendo feita, e para quem me acompanha aqui no canal, me acompanha nas mídias, sabe disso, ele não falou estritamente sobre a poupança do brasileiro ou os investimentos pessoa física dos brasileiros. Ele falou de uma política comunitária entre os bancos de desenvolvimento dos países. Ou seja, no Brasil a gente tem o BNDES, né, que fomenta alguns negócios e financia algumas empresas, assim como tem em outros países. Então, fazer uma cúpula, né, desses bancos centrais para auxiliar. Então, já vamos dar uma eliminada, acalmar os ânimos, porque a gente recebeu bastante gente muito emocionada, querendo tirar dinheiro o quanto antes, e isso muitas vezes, fazer assim de largada sai muito caro, né? Se a gente ter um viés de médio e longo prazo, a gente pode estar dolarizando o nosso patrimônio no momento errado. E isso pode sim trazer uma questão de desvalorização, né, do montante do principal. Uma outra questão importante, a Bolsa de Valores, ela se movimenta em ciclos, né? Então assim, vocês vão ver, em alguns momentos, a Bolsa num patamar extremamente elevado, com as ações tendo subido 60%, 70%, 80% no ano, e em alguns momentos, ações que caíram aí, o ciclo de mercado, né, onde a parte macroeconômica que a gente fala, ou seja, uma questão política, a gente está com um viés mais ideológico à esquerda, o mercado tem medo disso, né, porque existem algumas práticas econômicas que a esquerda leva muito a ferro e fogo, que não são pró-investimentos, pró-risco de mercado. Então, as ações elas tendem a sofrer nesse cenário. Então, a gente viu aí diversas ações caindo 40%, 50%, 60%, 70% e muita gente não quis montar a posição nessas opções, né? Então, o que a gente sempre fala para o investidor? E, de novo, né, eu quero que vocês botem isso na cabeça. Não é porque uma ação caiu 50%, 60% que ela vai falir. A gente precisa entender o contexto que envolve essa queda generalizada do preço das ações. Tá? Nesse momento, quando a gente olha o lucro que a gente está comprando, e vamos lá, tira da cabeça que tu está comprando Vale 3 ao preço de R$60, um exemplo. Não, você está comprando uma empresa gigantesca de minério, que top 3 mundial, uma empresa aí com know-how gigante, com reservas. Tem que pensar assim, você está se tornando sócio, né? E pensar para onde vai o lucro dessa empresa nos próximos anos. Né? A gente tem treinamento que te ensina a modelar isso, né? Até um treinamento que eu mentoro na parte de diversificando investimentos. Então vou deixar o link aqui embaixo também, se você tiver interesse em conhecer, para estar sabendo um pouco mais como buscar essas informações. Mas quando acontece uma queda generalizada de ciclo econômico, a gente tem que ficar muito atento porque abrem algumas oportunidades para a gente estar aproveitando e comprar empresas com descontos que a gente muitas vezes não vai ver acontecer de novo, né? Algumas ações sendo negociadas na bolsa com 40%, 50%, 60% do valor patrimonial, né? Então pega tudo que, se a gente fosse vender todo o patrimônio da empresa, tudo que a empresa tem, dá 1 bilhão, mas o valor de negociação dela no mercado está 600 milhões. Pô, a gente está comprando uma empresa pagando 60% do valor patrimonial, abaixo do valor patrimonial,
né? Então, é o que o Warren Buffett chamava muito de margem de segurança, né? Então, a gente tem uma margem de segurança muito alta. Lembra sempre dessa questão, o mercado se movimenta em ciclos. Não é para a gente estar extremamente afoito, ganancioso, querendo comprar tudo que tem em ações quando a gente estiver com o mercado extremamente altista, batendo o topo histórico, assim como a gente não deve estar vendendo as nossas ações e morrendo de medo de não comprar mais ações quando a nossa posição cair 50%, né? A gente vê isso acontecer, a gente viu isso acontecer de novo, e quem teve, né, estômago, e aí as pessoas que estão sendo assessoradas e que fizeram um treinamento, entendem as ações que tem na carteira, simplesmente tem uma decisão muito mais fácil de tomar, né, do que aquele cara que simplesmente montou uma carteira de 100, 200, meio milhão, 5 milhões, só foi lá e comprou ações. Se o cara tem uma empresa que a ação está sendo negociada a 10 e ela está deixando ali R$2 de lucro por ano, né? Então ele sabe que ele está pagando R$10, R$2 de lucro por ano. Se a empresa, por uma questão macro, uma questão global, ela caiu 50% a cotação de mercado, então a ação está sendo negociada a 5 e a projeção é que essa empresa continue dando essa lucratividade ao ano, né? Que nada do fundamento se corrompeu dessa empresa. Na verdade, esse cara está conseguindo comprar a mesma quantidade de lucro lá atrás, R$2, só que pagando R$5. Então, se ele entende minimamente o negócio, ele consegue ver a oportunidade. Se ele não entende nada do negócio e ele olha só cotação, ele vê isso como um martírio, uma angústia. Meu dinheiro vai evaporar, tá? Então, primeira questão, não tem nada a ver o negócio da poupança, apesar de ter a questão do BNDES, que eu já vejo que é um erro, né? O BNDES deveria fomentar somente questões nacionais. Eu acho que isso é um consenso entre pessoas que têm um mínimo de cérebro, né? Número 2, a gente olhar para os ciclos de mercado, e a gente está num ciclo de alta agora com algumas ações valorizando bem aí nos últimos 2 meses, 30%, 40%, 50%, e a gente projetar o quanto que essas empresas podem dar de lucro no de médio e longo prazo. Não é que a bolsa ficou cara já, tá? A gente estava num patamar irracional de barato. Nesse momento, algumas empresas subiram, mas ainda continuam extremamente baratas. E aí vem uma outra questão, que é o ciclo de taxa de juros. Se você investe em renda fixa, CDB, letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, a renda fixa que for, né, em pós-fixado, pré-fixado, se isso é uma dúvida para ti, coloca aqui embaixo que a gente responde o que é isso para te ajudar, né? A lógica aqui, a gente está fazendo um vídeo para auxiliar. A gente hoje tem uma taxa anual de juros 13,75. É a maior taxa de juros do mundo, né? Quando a gente fala em juro real descontado da inflação, né? O que deve acontecer aí nas próximas reuniões do Banco Central? O Banco Central deve começar de forma gradativa a reduzir essa taxa de juros que a gente tem em toda a nossa economia. Então isso vai acabar sendo muito bom para alguns setores de mercado que precisam de uma taxa de juros mais baixa para ter rotatividade de consumo. Então vale ficar atento, tá? Empresas que têm um maior risco e que precisam de capital para se remunerar devem ser beneficiadas, e também empresas que precisam de um consumo muito mais beneficiado por um risco de crédito, né, e uma taxa de juros menor devem também ter um upside, tá? Então fica essas 3 questões para esse vídeo. Questão atual, olhem muito os ciclos, tá? Não fiquem refém de cotação, fiquem refém de progressividade e projeção da empresa. Isso vai trazer muito dinheiro para vocês e vai evitar principalmente que vocês joguem muito dinheiro no lixo. Fechado, pessoal? Então, um abraço para vocês, obrigado por aguentar aqui até aqui, né, esse vídeo, e até mais.